Mais uma vez, meus irmãos, meus amigos, quero trazer aqui uma reflexão da Palavra de Deus para o seu coração. É apenas uma reflexão, nada de estudo profundo, nada de conhecimento profundo, até porque não tem. Mas, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo alguma coisa com a vida, principalmente com Deus. Com a sua palavra que é santa e poderosa, e está aqui do meu ladinho, né? Sempre comigo, palavra de Deus, para a gente desfrutar daquilo que Deus tem feito por intermédio da sua palavra em nossas vidas. Hoje, falando sobre a responsabilidade que nós temos para com os nossos irmãos. Existem muitas lições em Gênesis capítulo 4, das quais nós, atentando para as mesmas, a gente pode, de fato, receber do Senhor uma edificação. Primeiro homicídio, né? E aí quando velhinho, versículo 9, capítulo 4 de Gênesis, versículo 9 diz: Disse o Senhor a Caim: Aonde está o teu irmão Abel? Respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Uma pergunta que Caim faz ironicamente a Deus. Eu quero extrair aqui algumas lições do texto, mas centralizar a minha atenção somente nas duas perguntas. Uma feita por Deus: aonde está Abel, teu irmão? E a outra irônica, feita por Caim: acaso sou eu tutor do meu irmão? A primeira pergunta, aonde está o teu irmão Abel? Isso significa dizer que Deus, por sua onisciência, por sua onipresença, Ele sabe de todas as coisas, já sabia o que havia acontecido, mas você percebe que todas as vezes que o ser humano erra, o Senhor chega perguntando. Isso Jesus fez também, porque Jesus é o próprio Deus encarnado, né? Mulher, onde estão os seus acusadores? E assim sucessivamente. A gente vê aqui, por exemplo, Deus perguntando: onde está Abel, o teu irmão? As perguntas de Deus têm uma conotação bastante interessante. A primeira delas é que, ao perguntar aonde está o seu irmão, Deus mostra bem claro que Caim é responsável por Abel. E que isso ecoa até os nossos dias. Como igreja, nós somos responsáveis uns pelos outros. Você percebe que no que tange o relacionamento de igreja, irmãos em Cristo, Deus estabelece dons, regras, liturgias, que estão correlacionadas ao viver humano, ao relacionamento entre os irmãos. Tudo que Deus faz é pensando nesse relacionamento. Os 10 mandamentos, por exemplo, fala de relacionamentos. 5 primeiros estão relacionados a Deus. Relacionamento entre o homem e Deus. Os outros 5 está relacionado ao relacionamento, desculpe a redundância, entre os homens, de um para com o outro. Então, sem amor, sem perdão, sem afeto verdadeiro, sem atitudes louváveis a Deus, sabe? Ninguém vai ver a glória de Deus. Simples. Nós somos responsáveis uns pelos outros. A gente é responsável, por exemplo, pelas almas que se perdem.
E isso a gente vê em Ezequiel, o Senhor dizendo para eles, se você pregar e eles ouvirem e rejeitar, eu estou simplificando aqui, eu não vou requerer o sangue da sua mão. Mas se você não pregar e eles se perderem, eu vou requerer o sangue da sua mão. A gente percebe que existe uma responsabilidade. Você percebe que a Bíblia diz, lá em Romanos, sede obediente aos vossos líderes, porque eles hão de prestar conta das vossas almas. Líderes vão prestar conta das almas diante de Deus. Pais vão prestar conta dos filhos, filhos dos pais. E o que nós mais vemos hoje são pessoas dentro da igreja que não se preocupam com o coração, a consciência, a situação, a espiritualidade, sabe, de outra, e não se preocupam. Hoje, todos querem ser amados, todos querem ser acolhidos, todos querem ser benquistos, quando na verdade, irmãos, isso não passa de um sentimento mesquinho e egoísta. Um sentimento de autopiedade é o que predomina hoje entre os irmãos. Todo mundo se sentindo a vítima, se sentindo o ofendido, e esquece do altruísmo, né, que Jesus nos ensinou. Por exemplo, Mateus capítulo 7, Jesus diz lá, aquilo que você deseja que os homens façam a você, fazer vós primeiro aos homens. Então, se você deseja amor, dê amor, perdão, dê perdão. Você vê o perdão, irmão, como é difícil hoje alcançarmos o perdão. Uma vez que você errou, você vai ser massacrado. E se alguém julgar o seu erro profundo, forte, sei lá como, para sempre você vai ser mal visto. Dificilmente você vai ter no seio da igreja, não da verdadeira, mas da igreja de maneira genérica, dificilmente você vai ser acolhido. Dificilmente você vai ser querido. Muito se prega amor, muito se prega perdão. Mas quando as pessoas querem destilhar o seu ódio, o seu revide, eles usam outros termos. Mas Deus ama, mas corrige, eu estou corrigindo, certo? Eu perdoo, mas aí já foi demais. Quando não, são aqueles que ofendem a Deus. Dizem, por exemplo, quem perdoa é Deus, eu não. Como se eles fossem mais do que Deus. Para eles, a intenção é dizer que Deus é amor e que Deus tem uma capacidade sobre-humana de perdoar, enquanto nós, que somos seres humanos, somos limitados, por isso que não perdoamos. Quando, na verdade, isso não passa de uma falácia, de alguém que gosta de guardar ódio, rancor, mágoa, e destilha seu veneno argumentando dessas maneiras. Usando, por exemplo, versículos que dizem, se afaste dos maus obreiros, fuja da aparência do mal, texto tirado do contexto, que está servindo para um pretexto de brigar, de guardar rancor e mágoa, para não perdoar. Então, irmãos, é isso que nós temos visto hoje. Outros já são complacentes com o erro e acabam invertendo os valores bíblicos e morais. Não é para ser complacente com o erro. A nossa complacência é com o pecador, não com o erro dele. Mas as pessoas querem tratar do erro como sendo o erro a própria pessoa. E quanto Deus, irmão, se entristece. Leia o capítulo de número 4 de Efésios, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E o que é que entristece? Veja os versículos que antecedem ao versículo 30, que você vai ver. Mentira, raiva, ira exacerbada. Entendeu? Não se ponha o sol sobre vossa ira, significa dizer, não passe muito tempo irado com seu irmão, porque a ira é normal,
Mas quando ela é cultivada, ela vira ódio. Então é isso que nós estamos vendo. A gente vê pessoas que destroem a vida de outro porque quer um cargo, quer a igreja, porque às vezes acha mal empregado, aquela pessoa está casada com outra. Uma série de fatores, sabe? Porque simplesmente às vezes não gosta. Porque simplesmente às vezes tem inveja, que é o caso de Caim. Deus recebe a oferta de Abel, mas não recebe a dele porque a dele foi mal feita. Em contrapartida do seu irmão, foi perfeita. E aí Deus ainda diz para ele, se você procedesse bem, com certeza a sua oferta seria aceita. Mas ele, tendo inveja do irmão, ele mata. Eu já me senti morto. E talvez eu tenha matado alguém nesse sentido. Mas muitas vezes me senti morto. Às vezes eu me sinto morto. Porque a gente percebe o ódio, a ira, a desdém, o furor de muitos que estão com esse livro debaixo do braço. E quando eu digo que talvez eu feri, machuquei, é a verdade. Mas irmãos, eu entendo que se o rei Davi e se tantos outros homens como Salomão, tantos outros cometeram pecados diversos, por um momento de loucura, por um momento de distração espiritual, eu não sei qual palavra devo usar aqui, mas, enfim, quem somos nós? Quem sou eu? As pessoas veem quando a gente erra, só não veem quando a gente se arrepende. Quando a gente tenta mudar o comportamento para mostrar, de fato, que nos arrependemos, os ofendidos dizem assim, aí é desdrobo, está querendo ganhar nossa confiança de novo. Mas não tem mais essa não. Ou então, é hipócrita, não vou cair nessa onda não. Então nós pregamos um Deus que transforma, mas não acreditamos na transformação. É por isso que existe hoje uma série de pessoas desigrejadas, gurus, desses desigrejados, que são pessoas frustradas com o evangelho, nesse sentido, e que preferem hoje ficar em casa. Graças a Deus que eu não sou desses que desejam sair da igreja. Pelo contrário, a luz foi feita para brilhar em densas trevas. Se aonde existem as trevas, Deus quer me usar, Deus quer usar você. Mas enfim, a pergunta de Deus é: aonde está o seu irmão? Que traz uma conotação de